Somos parte de um reino inabalável. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Cada império terrestre cairá mais cedo ou mais tarde. Cada estrutura feita por mãos humanas deteriora e cai. Deus, no entanto, nos deu um reino que não enferruja, que não estraga e nem morre. É um reino mantido no céu para nós. Em momento algum será destruído ou se tornará ruínas. E além disso tudo, nenhum ladrão pode roubá-lo. Só essa declaração deve nos deixar perplexos, maravilhados, entusiasmados. Mas como sou uma pessoa que gosta de perguntar, fico diante desse texto bíblico pensando em como se sentia o escritor desta carta aos Hebreus e que experiências ele estava vivenciando e querendo compartilhar com seus leitores. Não posso deixar de pensar que a ideia de um reino que estava sendo dado aos que creem, ou nas palavras de João Batista, quando dizia, é chegado o reino dos céus, tem muito mais do que receber esse reino como se fosse um magnífico presente. Nós somos chamados a fazer parte desse reino. Quando assumimos um compromisso de fé em Jesus Cristo, quando declaramos nosso rompimento com o pecado e abraçamos os preceitos e mandamentos de Jesus, nos tornamos seus discípulos e automaticamente somos transformados em membros desse reino. Então, nós não o recebemos. O reino é que nos recebe e nos tornamos parte dele. Compreender a profundidade disso deve provocar em nós um sentimento de imensa gratidão a Deus. E esta gratidão nos leva a adorá-lo de modo aceitável. E o que significa isso? Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Adorar a Deus de modo aceitável é nos apresentar a Deus de forma que o agrada. Muitas vezes somos ensinados a prestar um culto, um louvor, uma pregação, uma programação que agrade as pessoas. Se as pessoas gostarem, voltarão, mas quem deve ser agradado é Deus. Entender o processo que nos levou a fazer parte do reino de Deus deve gerar em nós este sentimento de gratidão que produz um culto que agrade a Deus. Na sequência, o autor do texto diz que devemos fazê-lo com reverência. Este é outro item muitas vezes esquecido. Transformamos Deus em nosso amigão e nos esquecemos que Ele é Deus, portanto, merecedor de toda a nossa reverência. Depois o autor fala de temor. Muitos confundem temor com medo. Deus não quer nosso medo. Muito pelo contrário. Temor significa respeito. Quando respeitamos alguém, damos crédito ao que nos fala e se tal pessoa está numa posição de autoridade, nós obedecemos suas ordens com tranquilidade, porque o respeitamos. Esta pessoa ganhou nossa confiança e nosso respeito. Obedecer é algo natural. Se tememos a Deus, obedecê-lo vai ser a coisa mais natural da vida, principalmente porque sabemos que Ele não dará nenhuma ordem que seja para nosso mal. Tudo o que Ele fala, planeja, decreta é para o bem. Então, qual a dúvida? Mas o autor do texto aos Hebreus conclui nossa porção de hoje dizendo que Deus é um fogo consumidor. Esta parte é mais complicada. Sabe por quê? Porque Deus não está de brincadeira. Ele não tem tempo a perder. Ele sabe que o que está em jogo é a salvação ou a perdição das almas de todas as pessoas que Ele criou, mas que o pecado corrompeu. O objetivo do reino de Deus é resgatar as pessoas que estão perdidas no reino das trevas. E cada pessoa que é engajada neste reino de Deus, no reino da luz, tem que sentir o peso desta responsabilidade. Meu irmão e minha irmã, não fomos chamados para brincar de crentes. Fomos chamados para levar a sério o projeto de Deus que é salvar vidas. Se entendermos o quão preciosa foi a nossa salvação, vamos saber valorizar a salvação de todos aqueles que precisam de Deus. Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.